Fala galera, tudo bem? Os vídeos do Daniel Penin que envolveram a Blaze levantam um bom questionamento. Mas o que acredito ser o mais importante ainda não foi abordado por ele, nem por nenhum outro canal. E é isso que eu vou te contar agora. Antes de começar, gostaria de agradecer a sua presença, pois o que vamos tratar nesse vídeo é algo tão importante quanto saber quem é o dono da Blaze ou os influenciadores que o divulgam. Vamos falar sobre os bastidores do submundo dos jogos de azar. Este é o canal Evoluamente. Peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a difundir o conhecimento pelo Brasil e pelo mundo. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais comum e preocupante. O excesso de dopamina que tem contagiado as pessoas sem que elas percebam. O submundo de casinos como a Blaze e os problemas que a nossa sociedade vem enfrentando diante de tudo isso. Você realmente acha que o único problema é algumas plataformas não terem como ser processadas por não terem representantes no Brasil? Ou acha que as pessoas que jogam são burras e sabem o que fazem? Pois é, eu sei que é controverso, mas você pode estar errado e eu vou mostrar o porquê. Algo que a princípio parece apenas um joguinho para se distrair, pode esconder vários crimes, injetar altos níveis de dopamina nos usuários e arruinar famílias. Você já se perguntou por que algumas pessoas se tornam tão obcecadas por apostar dinheiro ou objetos de valor em eventos incertos, com o objetivo de ganhar mais do que se perdeu? O que leva alguém a arriscar tudo o que tem por uma chance de ganhar mais? Como funciona o cérebro de um viciado em jogos de azar? O que é dopamina e o que ela tem a ver com isso? Que crimes são esses que podem estar por trás dessas empresas? Sem mais delongas, vamos lá. O vício em jogos de azar é um transtorno mental que se caracteriza por episódios repetitivos e frequentes de jogos que dominam a mente do indivíduo, fazendo com que ele perca o controle sobre o seu comportamento e ignore as consequências negativas do seu hábito. Esses sintomas podem afetar diversos aspectos da vida do indivíduo, como a sua saúde mental e física, a sua autoestima, os seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus estudos e a sua vida financeira. O viciado em jogos de azar pode se sentir ansioso, deprimido, culpado, envergonhado, isolado, frustrado e desesperado. Pode ter dificuldades para dormir, se alimentar, se concentrar e se divertir. Essas pessoas podem perder amigos, familiares, parceiros e empregos. Ele pode se endividar, se envolver em fraudes, roubos ou extorsões. Podem até mesmo pensar em suicídio. Sim, é mais grave do que parece, né? Mas por que algumas pessoas se tornam viciadas em jogos de azar? O que as leva a apostar compulsivamente? A resposta não é simples nem única. O vício em jogos de azar tem origem em diversos fatores e são estimulados e explorados por grandes empresas. Do ponto de vista biológico, os jogos de azar ativam diversas partes do cérebro, como o córtex pré-frontal vetromedial, associado à tomada de decisão e memória, e o córtex frontal orbital, que ajuda no controle emocional. Além disso, quando os jogadores compulsivos têm um resultado positivo, o sistema de recompensa do cérebro, responsável pela sensação de prazer, também é ativado. Isso faz com que eles associem o ato de apostar a algo inteiramente positivo e busquem mais oportunidades para jogar. Do ponto de vista psicológico, os jogos de azar podem ser uma forma de escapar dos problemas da vida real, como estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima ou tédio. Os jogos de azar também podem ser influenciados por crenças irracionais, como a ilusão de controle, a falácia do jogador ou o viés da confirmação. Essas crenças fazem com que os jogadores ignorem as probabilidades reais dos eventos e superestimem as suas chances de ganhar ou mudar a sua sorte. Do ponto de vista social, os jogos de azar podem ser influenciados pelo ambiente, pela cultura ou pelos relacionamentos do indivíduo. Por exemplo, algumas pessoas podem começar a jogar por curiosidade, por influência dos amigos ou da família, por pressão social ou por falta de alternativas de lazer. Outras podem ser atraídas pela publicidade, pelo glamour ou pela facilidade dos jogos online. Junto a isso, os cassinos e as plataformas de mídias sociais têm sido criticados por explorar o sistema de recompensa com excesso de dopamina para aumentar o engajamento dos usuários.
Eles gastam verdadeiras fortunas para criar novas estratégias projetadas para manter as pessoas viciadas e incentivá-las a gastar mais tempo e dinheiro em suas plataformas. Você sabe o que é essa tal de dopamina? A dopamina é um neurotransmissor no cérebro que desempenha um papel crucial no sistema de recompensa. Ela está envolvida na regulação do humor, motivação, aprendizado, prazer e diversas outras funções cerebrais. Quando atividades ou estímulos agradáveis são experimentados, o cérebro libera dopamina, criando uma sensação de prazer e reforçando a busca por essas experiências. No caso dos cassinos, eles frequentemente projetam ambientes que estimulam a liberação de dopamina, com luzes brilhantes, música envolvente e o uso de recompensas intermitentes. As máquinas caça-níqueis são especialmente projetadas para criar uma resposta de recompensa variável, onde os jogadores recebem recompensas aleatórias de tempos em tempos, o que mantém a liberação de dopamina e o interesse em continuar jogando. Já em plataformas de mídias sociais, recomendam vídeos curtos que geralmente são projetados para prender a atenção dos usuários de forma rápida, envolvente e com doses cavalares de dopamina para o nosso cérebro. Eles usam algoritmos complexos para apresentar conteúdos relevantes e atraentes para cada usuário individualmente, o que pode levar a um ciclo de consumo constante desses vídeos. O objetivo é manter as pessoas rolando e assistindo mais e mais conteúdos, ganhando mais e mais horas da sua atenção, para que ela seja vendida a anunciantes e aumente o faturamento de todos, menos o seu. Você deve estar se perguntando, qual o problema do uso da dopamina nas redes sociais? Nenhum. Desde que esses conteúdos gerem algum valor para você, seja de conhecimento, reflexão, te ensine algo. A questão é que não faça de você um zumbi, apenas um número a mais na conta bancária de empresas bilionárias. Por isso, ao menos nas mídias sociais, o algoritmo tem mudado progressivamente, para que conteúdos realmente relevantes sejam levados para todos. E em relação aos jogos de azar, quais são os problemas neles? Bom, o Casino Online Blaze e outros tantos se apresentam como sites divertidos, seguros e confiáveis, mas operam de forma clandestina no Brasil, pois os jogos de azar são proibidos por lei no país. Além disso, essas estratégias de exploração da dopamina podem ser prejudiciais para as pessoas de várias maneiras. O uso excessivo de cassinos e o jogo compulsivo podem levar a problemas financeiros, tensões nas relações pessoais, ansiedade e depressão. Os indivíduos que passam muito tempo em plataformas de mídia social podem experimentar uma diminuição do bem-estar psicológico, incluindo sentimentos de baixa autoestima, inveja social, isolamento e vício em tecnologia. É importante ressaltar que nem todos os usuários de cassinos ou plataformas de mídia social enfrentam problemas decorrentes do excesso de dopamina. No entanto, a exploração desses sistemas de recompensa pode aumentar o risco para certas pessoas, especialmente aquelas mais suscetíveis ao vício ou com problemas de saúde mental pré-existentes. A conscientização sobre esses problemas é essencial, tanto por parte dos usuários quanto das próprias plataformas. No caso de empresas de jogos de azar, há diversas denúncias de outros crimes, além dos encabeçados tanto pelo vídeo que recebeu o strike do Abraham e o vídeo viral de Daniel Penning, que foi marcado pelo seu título, Quem é o dono da Blaze? E envolveu o nome e o rosto de vários influenciadores grandes, como Neymar, Felipe Neto, Flow Podcast, Casimiro, dentre outros. O Casino Online Blaze tem se popularizado por meio de pagamentos a uma rede crescente de youtubers e famosos de todas as áreas, que divulgam o site e incentivam os seus seguidores a se cadastrarem e a jogarem. Mas não para por aí. Essa estratégia de marketing pode ser considerada agressiva e irresponsável, pois pode induzir as pessoas a se envolverem em jogos ilegais e potencialmente viciantes, sem informar sobre de maneira clara e explícita os riscos e as consequências envolvidas. Além disso, essas empresas de jogos de azar podem esconder atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, fraudes ou até exploração de menores. Você sabia que os cassinos não são apenas uma forma de diversão ou de vício, mas também podem ser uma forma de esconder outros crimes, além de poderem servir para lavar dinheiro? A lavagem de dinheiro é um ato criminoso que consiste em ocultar ou dissimular a origem ilícita de recursos financeiros,
fazendo com que eles pareçam legais. Esse dinheiro sujo que é lavado para parecer ser honesto pode ser originário de vários crimes, como o de tráfico de drogas, corrupção, sequestro, fraude fiscal, roubo e etc. Esses crimes podem gerar grandes quantidades de dinheiro em espécie, que precisam ser escondidos e posteriormente reintegrados ao sistema financeiro tradicional, para que possa ser usado pelos criminosos. Os cassinos podem ser usados para lavar dinheiro de diversas formas, como, por exemplo, comprando fichas no cassino, jogando por certo tempo e indo até o caixa para fazer o pagamento. O cassino, na maioria dos casos, paga os ganhos na forma de um cheque que pode ser convertido em dinheiro por meio de bancos e correios, depositando em máquinas terminais de apostas de probabilidades fixas, jogando algumas rodadas, perdendo uma pequena quantia e sacando o dinheiro, transferindo dinheiro para contas de jogadores online, jogando alguns jogos e retirando o dinheiro para outras contas ou cartões, usando empresas intermediárias ou testas de ferro para abrir contas em cassinos online, depositar dinheiro ilícito e sacar o dinheiro após cumprir os requisitos de apostas. E até mesmo podem usar o dinheiro de origem ilícita para pagar publicidades milionárias a influencers famosos, para gerarem receitas limpas às empresas. Mas calma, não estou acusando ninguém de tal prática, sou um mero camponês nessa batalha de gigantes. Apenas estou deixando uma reflexão para vocês. A lavagem de dinheiro através de cassinos pode ter diversas finalidades, como, por exemplo, financiar atividades terroristas ou criminosas, como tráfico de drogas, armas ou pessoas, corrupção, fraude ou extorsão. Evitar o pagamento de impostos ou taxas sobre os lucros ilícitos. Integrar o dinheiro ilícito na economia legal, facilitando a compra de bens ou serviços. Ocultar a identidade ou o paradeiro dos criminosos ou dos beneficiários do dinheiro ilícito. Um exemplo de lavagem de dinheiro através de jogos de azar no Brasil foi a Operação Furacão, deflagrada pela Polícia Federal em 2007. A operação desarticulou uma organização criminosa que usava bingos e caça-níqueis ilegais para lavar cerca de 2 bilhões de reais provenientes do jogo do bicho e outros. Entre os envolvidos estavam empresários do ramo do jogo, policiais civis e federais, juízes federais, procuradores da República e advogados. A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal e da Receita Federal. Outro exemplo recente de lavagem de dinheiro através desses jogos clandestinos no Brasil foi a Operação Monte Carlo, deflagrada pela Polícia Federal em 2012. Essa operação desarticulou uma organização criminosa que usava máquinas caça-níqueis para lavar cerca de 170 milhões de reais provenientes da exploração do jogo ilegal, em Goiás e no Distrito Federal. Entre os envolvidos estavam empresários do ramo do jogo, policiais civis e militares, políticos e servidores. A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Esses casos mostram como os cassinos podem ser usados para esconder crimes e lavar dinheiro sujo, colocando em risco a segurança, a economia e a justiça dos países envolvidos. Por isso, é importante que os cassinos sejam regulados e fiscalizados pelas autoridades competentes, que os jogadores sejam conscientes e responsáveis pelos seus atos e que os cidadãos denunciem qualquer suspeita ou irregularidade que possam presenciar. Os jogos de azar podem ser uma fonte de entretenimento para algumas pessoas, mas também podem se tornar um vício para outras. O vício em jogos de azar é um transtorno mental que afeta diversos aspectos da vida da pessoa e que tem origem em fatores biológicos, psicológicos e sociais. O vício em jogos de azar é um problema sério e que precisa ser tratado com profissionalismo e respeito. O meu objetivo neste vídeo é levar vocês a uma reflexão muito mais ampla do que o que já foi abordado por outros canais que vincularam vídeos sobre a Blaze. O que eu quero é todos tomem consciência do submundo dos jogos de azar e as implicações. Nos ajude a difundir esse vídeo e fazer com que mais pessoas saibam da importância desse assunto. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário sobre o tema, deixe aqui embaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção. Aprenda, inspire-se e transforme-se com o canal Evolua Mente. Até o próximo vídeo.